Olá, ouvintes! Este é o podcast de Viagens Mari pelo Mundo. Sejam bem-vindos. Temos hoje mais um episódio com dicas e histórias para inspirar você a conhecer destinos incríveis pelo mundo. E se você tiver mais dúvidas ou curiosidades, e para melhores opções de passeios, roteiros personalizados, pacotes e indicação de guias e agências, entre em contato pelo WhatsApp, pelo direct do Instagram ou pelo e-mail maripelomundo@gmail.com. Lembre-se que a gente está aqui sempre para ajudar no planejamento da sua viagem. E não se esqueça de curtir e comentar no post e assinar o feed do podcast no seu agregador preferido. Mais um podcast Mari pelo Mundo, e hoje eu tô aqui de novo com a Camila. Quem não escutou o podcast anterior, Viver e Empreender nas Maldivas, rola o feed, escuta lá que tá muito interessante. E hoje a gente vai conversar sobre dicas de viagem. E o legal é que a Camila conhece as Maldivas de 3 formas diferentes, tanto como turista, que ela já foi várias vezes, como funcionária num resort e também agora empreendendo com a sua pousada Ocean Breeze. E no final do podcast a gente vai conversar também com o Winston, que já é um colaborador frequente aqui do blog, que também foi para as Maldivas 2 vezes e conta a experiência dele tanto no resort como na pousada. E Camila, eu já tive vários leitores que querem ir para Maldivas, sonham com as Maldivas, mas não sabem por onde começar, quantos dias, o que fazer, se vai conseguir pagar todas as atividades. E não é tão fácil entender as Maldivas como é entender uma cidade, um país do exterior, porque são várias ilhas e é distante e é outra cultura. Então, vamos do começo. Olha, eu tenho uma conexão com esse país, né? Eu fui comissária de bordo no exterior, nos Emirados, e eu fui às Maldivas muitas vezes como turista, sendo para surfar ou para fazer mergulhos, enfim, e para tirar as férias, enfim. E realmente não é tão fácil, em termos de pesquisa, de como chegar nas Maldivas, onde ir. É um país, é um arquipélago, né, de mais de 1.400 ilhas, 200 delas somente são resorts e outras ilhas habitadas e outras ainda não habitadas. Nas ilhas locais, eu abri uma pousada, né, em uma das ilhas locais, muito próxima à capital de Male, 30 minutinhos de barco, e ali estou tocando meu negócio, já faz um aninho, muito feliz, e super feliz de ter a maioria do meu público de brasileiros, né? Esse ano teve um boom gigantesco aí no Brasil, muita gente perguntando e fazendo os bookings aqui na pousada. E as Maldivas foram um dos poucos países que ficaram abertos durante a pandemia e com o voo da Emirates, com escala em Dubai, ficou um combinado bem atraente também e muita gente acabou indo. Quem já tem um hotel em mente e já tem uma viagem definida, não tem muito o que pensar. Mas quem está querendo montar uma coisa assim um pouco mais leve, menos cansativa e também equilibrar um pouco do orçamento, o que você sugere? Olha, minha sugestão seria próximo à ilha da capital, né, que é Male. Chegando no aeroporto da capital de Male, tem várias opções de ilhas locais e resorts, de até meia horinha de barco dali, o que fica mais acessível, considerando que a viagem do Brasil via Turquia, via Emirados, via Doha, né, no Catar, são longas as viagens, então o cliente vai passar 24 horas viajando para pegar mais um voo. Eu não recomendo pegar os hidroaviões, né, para ir para ilhas mais afastadas de Male, porque é burocrático, é caro e longe de novo, né? Então, a minha sugestão é sempre escolher por uma proximidade ali com Male. É verdade também que quanto mais longe você vai, então as reservas naturais, então as ilhas são menos turísticas, elas são mais reservadas, você vai ver muito mais animais nas águas, corais, porque é claro que depois de 50 anos de turismo, as localidades próximas de Male já foram um pouco sacrificadas pelo turismo de massa. E como que funciona a circulação entre as ilhas?
Normalmente as pessoas vão para sua ilha e ficam lá o tempo inteiro, não só pela distância, né, também como os valores. Apesar que teve muita gente, né, agora que liberaram, porque antes com a questão da pandemia, por muitos meses a gente não podia sair. Se você ficasse em ilha local, você não poderia ir a resort e vice-versa. Mas hoje em dia, sim, dá para fazer o combo, né? E muita gente opta por essa opção também para vivenciar as Maldivas de uma outra perspectiva, né? De viver a cultura, de comer a comida local, de ver as pessoas, onde eles vivem, enfim, é curioso. E enquanto a experiência do resort, você não vai ter essa vivência, né? Entre as ilhas, por exemplo, na ilha onde eu tenho a guest house, é possível ir ao resort, tem um resort bem em frente, um, e a maioria dos resorts que estão próximo de Male tem o transporte sempre direto, né, do aeroporto. Então, no caso, eu sempre sugiro ao cliente que vá primeiro ao resort, e aí o resort é encarregado, né, de dar o transporte até Male de volta, e aí de Male tem o barco que vai até a ilha local. Então dá para fazer essa viagem para os dois destinos, assim, ilha local e resort. Também porque o resort é aquela coisa, como eu posso explicar? São umas férias um pouco forçadas. Eles têm um combo de atividades ao longo de toda a semana, né? Uma música ao vivo, tem zumba na piscina. Então, é interessante? É, mas eu não sei, para quem é mais interessado em cultura, em esportes aquáticos, em termos de excursões, é tudo mais econômico na ilha local. Portanto, se for fazer essa experiência aí, esse combo, é melhor deixar tudo que for caro no resort, porque, por exemplo, uma excursão para fazer um simples snorkeling, eles vão cobrar em média US$ 80 num resort, enquanto na ilha local é de graça. Eu faço snorkeling todos os dias com os clientes ali. Então, tem esse benefício, né? A ilha local é muito mais barato. E você que conhece os dois lados, né? Tanto a ilha local como os resorts. Quando que a pessoa se decepciona e quando ela se apaixona? É alinhar muito bem a expectativa dela com o que ela vai encontrar. Olha, eu trabalhei como guest relations, né? Relações com os clientes no resort e assistente manager num resort chamado Kuda Fuji por um ano. E é bem complicado falar como experiência, porque é como vender um sonho, não é? Muita gente, às vezes, passa uma vida juntando um dinheiro para passar férias ou para passar uma lua de mel, e quando lidar com expectativas é muito complicado, né? Ainda mais porque as pessoas fantasiam muito. Como, por exemplo, muita gente chegava ali e no primeiro dia, primeiro pernoite na Water Villa, naqueles bungalôs em cima da água, eles passavam o pernoite ali e no dia seguinte já queriam trocar de quarto. E aí eu era acionada. Qual que era o problema? Resolver os problemas, né? Era esse o meu foco. E aí eu perguntava o que aconteceu, vocês não gostaram do quarto? Ah, não tem praia. As vilas, né, os quartos que são para alugar na praia, tem aquele pedaço privado da praia para o cliente que está hospedando ali. Mas quem está na Water Villa, no bungalow, realmente não tem praia. Então, se você gosta de praia e aluga um bungalow, aí fica complicado. Sem contar que quando aquele mar que a gente vê nas revistas de turismo, né, nos brochures, enfim, não é sempre esperado aquele mar calminho, né? Às vezes o mar tá bem pesado, tem onda, então onda bate no pilar daquela Water Villa, então o cliente já veio assustado, falando que não conseguia dormir. Então, assim, eu acho que a frustração do cliente, ou quando o cliente não gosta, tem muito o que ver com a expectativa que ele mesmo cria. E, bom, isso falando da má experiência. A boa experiência, quando o cliente se apaixona,
bem. Acho que Maldivas é uma localidade única, assim. O que tem a comparar no mundo é talvez a Polinésia Francesa, talvez. Mas pronto, quando o cliente apaixona, quer voltar, quer conhecer outros resorts, quer conhecer outras ilhas locais, enfim. É maravilhoso. Eu acho que a natureza local, né, a beleza natural é única. Eu acho que alinhar a expectativa é muito importante, né? A gente sempre tenta, assim, com o blog, para ser bem sincero nos locais, porque a gente vê isso acontecer muito com Paris, que também é uma cidade dos sonhos, né, para a pessoa. Tem a ver também, a expectativa também está correlacionada, né, com a quantidade que eles estão gastando, porque eu lembro que eu já tive muito cliente bravo, assim, que estava gastando muito dinheiro pelas férias e que era um absurdo não ter leite fresco. E aí eu falava, meu Deus, como eu vou solucionar esse problema? Porque não existem criações não tem leite fresco nas Maldivas, não existem vacas por ali. Então só tem, sei lá, no Sri Lanka ou na Índia, mas ali não tem a possibilidade de ter leite fresco. Então, assim, tinham muitas frustrações que eram quase impossíveis de resolver. Eu fiquei envergonhada até de ter que falar a verdade. Eu falei, olha, eu estou aqui para tentar fazer todos os clientes felizes, resolver problemas. Até pensando que, quando uma pessoa vai para um lugar paradisíaco, gastando tanto, você acha que não vai ter problemas, mas tem. Problemas desse gênero aí, eu tive que explicar com a verdade. Olha, geograficamente falando, é impossível. Eu não vou falar que isso também não acontece comigo, porque aconteceu quando eu estava na Itália. Eu estava sentindo falta de alguma coisa, não é possível, não era assim isso a primeira vez que eu fui, né? O que está faltando? Aí depois de um tempo eu falei, é a música. A gente sempre vê a imagem da Itália com aquela tarantela animada atrás. O que eu queria te perguntar também é sobre essa questão de valores, né? O muito caro, o mais barato, compensa, não compensa? É uma questão da pessoa ou de uma segunda vez nas Maldivas? Sim, os resorts são caros, tem também os low costs, mas a minha sugestão é ficar numa base de preço intermediária, não tão cara e nem tão alta, porque, sinceramente, as programações que eles têm são todas as mesmas, os passeios são todos os mesmos, as excursões são todas os mesmos. Então, o que vai fazer a diferença mesmo é a questão do serviço. E para um cliente que visa, né, o luxo, por exemplo, não vai encontrar, mesmo tendo um 5 estrelas no nome, se for, por exemplo, um resort barato com um nome local, por exemplo, os locais não têm o mesmo standard de limpeza, eles não têm a mesma cultura gastronômica, então eu acho que eles ficam devendo um pouco, porque não é, comparando ao serviço 5 estrelas que há nos Estados Unidos, no México, não são os mesmos estándares, então é muito possível que a pessoa vá se chatear, se lamentar, né? Então, a minha recomendação, a minha sugestão é sempre ficar aí num hotel bom ou de uma cadeia barata, um Pullman, por exemplo. Tem tantas... o Hard Rock Café, enfim. E aí tem as cadeias mais caras também, que aí ali os serviços são 5 estrelas, mas também o preço é de 5 estrelas. O que a gente está falando assim, se os 5 estrelas têm os passeios proporcionais aos 5 estrelas, né? De repente a pessoa se esforça para pagar a diária do hotel e aí não vai conseguir fazer os passeios, né? Então é bom estar ali no equilíbrio do orçamento dela, tanto na diária para poder fazer os passeios que é o principal ali, né? Sim, enquanto nas ilhas locais não existem cadeias de hotéis em ilhas locais, são pequenas pousadas ou pequenos hotéis, e sempre a minha sugestão é de ficar em alguma pousada ou hotel com gestão europeia. Não digo isso por discriminação, mas, de novo, né, tocando o fato do serviço em geral. Quando se vai a uma guest house de propriedade local, acho que sempre deixa um pouco a desejar na limpeza, no serviço, na comida. E quantos dias ficar?
Olha, em resort, eu diria uma semana é até demais. Se for fazer o combo aí, eu diria 3 dias no resort e um pouquinho a mais nas ilhas locais, porque, como eu falei, por ser mais barato, dá para fazer muitas atividades, né? Seja esportes aquáticos, jet ski, windsurf, kitesurf, wakeboarding, snorkeling, qual que é o outro? Mergulho. Deixar toda essa programação de excursões e atividades para fazer na ilha local, porque o preço é bem mais em conta do que o resort. Então, acho que, sim, se fosse dividir em uma semana, 2 dias no resort, 4 dias na ilha local. Ou, Ah, perdão, 3 e 4, isso. Ou 2 e 5. Tem muita gente que vem só. Eu também, antes de abrir a pousada, como eu falei, quando eu era comissária de bordo, eu voltei a Toulouse 5 vezes. Algumas vezes para surfar, algumas vezes para explorar e relaxar, algumas vezes só para fazer mergulho. E sim, na verdade, o viajar sozinho, você nunca está sozinha, porque a ilha é cheia, repleta de gente, é, casais, famílias, surfistas, tem de tudo. Então, eu sempre voltei com sempre muito mais amigos e novos amigos das viagens. E recomendo, porque também o viajar sozinho é sempre aquela coisa que você faz o que você quiser na hora que você quiser. porque como é muito divulgado para lua de mel, para renovação de votos, a pessoa fica um pouco com medo de chegar lá e só ter casalzinho, né? Sim, isso é verdade também. Acho que quanto mais nos resorts eu vejo mais casais, mas o público das ilhas locais não, é muito variado. Tem muita família também, porque famílias são numerosos, né? Para pagar um resort para 5, 6 pessoas em família fica mais complicado. Então, é uma opção boa para as famílias. Mas, como eu falei, o público é muito misturado. E quais são, assim, os perrengues, assim, que acontecem nesse destino? Eu acho que para quem está vindo de fora e está com medo do destino, no sentido, ai, o que que eu vou encontrar? Será que eu vou conseguir chegar sozinho lá? Como eu vendo ali na guest house, o meu serviço eu incluo tudo no pacote. Mesmo que eu não tenha barco, eu tenho sempre os colaboradores, né? Que fazem as excursões que eu vendo, que fazem o transporte do aeroporto até Toulouse. Eu acho que é bom, aonde é que o cliente vá, que ele esteja ah, informado, né? Que o hotel consiga passar toda a informação e consiga providenciar todos os serviços referentes, né, ao transporte, excursão, isso que eu falei. Porque senão é um pouco difícil e um pouco que inacessível para o cliente, por exemplo, marcar o transporte sozinho lá para a ilha onde eu tenho a pousada. As agências de transporte não têm site online, por exemplo, o serviço é muito escasso online. Acho que são imprevistos que podem ser evitados se a pessoa já conseguir de antemão, antes de sair do Brasil, já está com tudo fechadinho ali. Transporte, excursão, qual que é o planejamento, para não ter perigo. E a gente está aqui com o Winston. Tudo bom, Winston? Conta um pouquinho das suas experiências e das suas impressões das Maldivas. Olá, Mari, tudo bem? E você? Então, mais uma vez eu por aqui, né? Para falar de viagem, a gente sempre dá um tempinho. É gostoso, anima a gente, faz a gente sonhar. Então, vou dar aqui também minha versão da experiência com as Maldivas, tá? Então, você queria saber mais ou menos como foi, né? Desde a escolha do destino, dos locais que eu resolvi me hospedar e tudo. Na verdade, a ideia de ir para as Maldivas começou quando eu fui passar uma temporada nos Emirados Árabes e eu fiz um estágio por lá, então passei um tempinho maior, foi um mês. E no final do período eu tinha alguns dias de folga, né? E como as Maldivas, né, sempre foi o sonho de todo mundo e é lá pertinho, eu decidi ir lá, né? A passagem de lá dos Emirados para as Maldivas tem um custo acessível, o tempo de voo é razoável, né? 3, 4 horinhas. Então é bem sossegado de ir. O fator limitante, na verdade, para muita gente que quer ir para as Maldivas, acaba sendo o resort, porque querendo ou não, é uma experiência cara, né? Vale a pena? Vale muito a pena.
Eu não vou dizer que não vale, né? É uma experiência de luxo, querendo ou não. Não é barato, não é, né, uma experiência que qualquer um pode pagar, infelizmente. Eu não paguei, na verdade, né? Porque como eu tinha muita milha acumulada, eu e o Hudson tínhamos muita milha acumulada, então a gente conseguiu fechar o pacote inteiro do resort só com as milhas. A gente só pagou, né, a passagem e tal. E tudo que incluía o hotel, que não era all inclusive, tá? O hotel a gente pagou só a estadia com café da manhã, foi tudo por pontos, né? Eu lembro que foi a média de 200, 300 mil pontos de milhagem. E a gente conseguiu, foram 4 noites no Hard Rock Café. Foi uma experiência incrível, o hotel é muito legal. Um diferencial dele que acaba sendo algo bem favorável é a questão de que ele fica próximo do aeroporto, né? Por que que isso faz diferença? Porque nas Maldivas, né, é um grande arquipélago de muitas ilhas, né, muitos atóis de ilhas, então as coisas ficam muito distantes uma das outras e por esse fato muitos resorts ficam a muitas horas de lancha do aeroporto e fica inviável você pegar esse tipo de transporte, acaba exigindo que você pegue um avião, um hidroavião como eles chamam, e o transporte de hidroavião é muito caro, chega uma média de ser $1.000 por pessoa para ir de hidroavião do aeroporto de Male, né, que é onde se desce de avião comercial, para pegar o hidroavião para ir para a ilha do seu resort. Isso deixa o passeio muito mais caro, né? Então o fato do Hard Rock ser ali próximo do aeroporto deixa o passeio mais barato. Se eu não me engano, fica 80, $100 por pessoa, esse translado de ida e volta de lancha. No dia que você chega, no dia que você vai embora, eles já incluem esse valor na estadia e fica bem mais acessível. O resort é uma experiência fantástica, né? Daquele jeito que a gente vê realmente em rede social, na televisão, a água maravilhosa. Eu tive a oportunidade de ficar num bangalô em cima da água com piscina privativa. É realmente aquele sonho encantado que todo mundo quer, né? Todo mundo deseja, todo mundo almeja. Mas aí que, na minha opinião, entra o X da questão em relação às Maldivas. Maldivas é só o resort? Na minha opinião, não. Inclusive, Maldivas é muito mais do que só o resort. Porque no resort você acaba tendo algumas atividades limitadas. O resort foi construído em uma região que provavelmente tinha uma barreira de corais que foi destruída para ser construído aquele resort. Então a vida marinha não é tão expressiva, você não tem tanta disponibilidade assim de peixe, de bichinhos diferentes para você ver. E são coisas que a gente gosta quando está num passeio de praia, né? Num passeio de, de oceano, para fazer mergulho, para fazer snorkel, tudo isso tem disponível no hotel, não vou dizer que não tem. Eles disponibilizam pé de pato, disponibilizam snorkel, aquela bicicleta também, geralmente os hotéis têm incluído para você passear, você vai para cima e para baixo, você consegue explorar bastante, mas é uma região de natureza praticamente morta, porque foi construído algo pelo homem e despachou a vida marinha que tinha ali. Então, assim, é uma experiência legal para você descansar, para você curtir o resort, curtir as atividades do resort, piscina, né, uma comida diferente, ver gente, sair à noite, que lá eles têm bastante atividade para você fazer à noite, mas as Maldivas, como eu falei e vou repetir, vai muito além disso, né? Porque assim, se você for parar para pensar, aquelas diversas ilhas, aqueles diversos atóis têm especificamente a sua fauna, a sua flora, tudo que deixa aquela experiência naquele país muito mais rica. Eu vou dizer para você que as Maldivas foram um dos lugares que eu mais vi diversidade de fauna marinha na minha vida. Em poucos dias assim de experiência com snorkel, com mergulho, eu vi todos os bichos que eu gostaria de ver na minha vida. Eu vi tartaruga, eu vi arraia, eu vi tubarão, eu vi todos os tipos diferentes de peixinho. E é isso que eu acho que as pessoas precisam começar a ter uma sensibilidade, ter uma ideia para visitar as Maldivas. As Maldivas não são só o resort. Se você tem um tempo maior de viagem, eu tenho uma semana, eu tenho 8 dias, por que não fazer uma parte da viagem num resort e outra parte da viagem numa ilha local?
As ilhas locais são sensacionais, as belezas naturais dessas ilhas locais são incríveis, as hospedagens não são caras, né? Você estava até conversando com a Camila a respeito disso, a Camila é amiga pessoal minha, inclusive eu fiquei na pousada dela, é fantástica, a Camila é uma pessoa que recebe muito bem, ela gosta do que ela faz, ela cozinha muito bem, então ela tem um tato muito bom com o turista, os preços dela são muito bons, o acesso à ilha dela é muito fácil, e, gente, é um sonho, mesmo você não estando no resort. E eu digo isso com propriedade porque, no meu caso, eu tive a oportunidade de fazer duas viagens diferentes em duas Maldivas diferentes, né? Primeiro eu fui para o resort, vivi toda essa experiência de resort. Nessa ida que eu fui para o resort, eu ainda consegui fugir um dia. Eu voltei para Malé um dia de lancha e fiz um passeio, né? Passando o dia rodando em outros atóis, que eu tinha curiosidade para conhecer o que é que tem fora dos resorts, né? E já me deu uma ideia muito boa do que ver, mas não é suficiente, é muito pouco, é tudo muito longe, então você não consegue aproveitar. Foi aí que eu tive a ideia de ir novamente, e nessa ida eu resolvi fazer um passeio diferente. Eu não peguei resort, fui para uma ilha local, uma ilha que tem muito surfista, tem praias bonitas, tem área de mergulho, de snorkel, porque tem uma barreira de coral enorme, e é onde tem a pousada da Camila, que é Toulouse-Du, né? E a pousada da Camila, o Ocean Breezes. E assim, é uma experiência que eu super indico. Se você tem uma quantidade de dias maior do que você ficaria só no resort, né? As pessoas geralmente vão para passar 4, 5 dias no resort. Se você tem 8 dias, pelo amor de Deus, divida seu passeio em 2. Isso vai realmente te deixar surpreso. Porque além dos preços serem bem favoráveis, né, nessa segunda parte que é mais barata, não vai aumentar tanto assim o orçamento da sua viagem e vai ser uma experiência incrível, eu te garanto. Porque a parte natural das Maldivas, a parte local, toda essa questão da fauna e da flora realmente é bem impressionante. A água, tipo assim, comparada com outros lugares que eu já fui de Caribe, aqui dentro do Brasil mesmo, ela tá ali. Eu não digo que é igual, porque para mim a água do Caribe é realmente surreal, de linda, surreal. Aquela diferença de cores, né? Que a gente tem um mar de 7 cores, me impressionou bastante, mas Maldivas chega muito perto. E a transparência também é incrível, você consegue ver os bichos até de fora da água. Você entra na água com snorkel, você consegue ver absolutamente tudo. No raso, no fundo, mergulha um pouquinho, sobe, desce, você consegue ver de tudo. Eu consegui ver todos os bichos que eu queria num dia só, como eu falei. E assim, esse tipo de experiência eu não lembro de ter proximidade aqui no Brasil. Noronha, por exemplo, é um lugar que a gente vê bastante fauna marinha e não foi tão assim favorável para mim, pelo menos quando eu fui, não consegui ver essas coisas todas que eu vi lá. Na Colômbia também eu vi bastante coisa, né, de fauna, eu sou fã de mergulho, de snorkel, e não foi como lá. Realmente foi uma experiência única assim para mim. As Maldivas eu super recomendo. E recomendo os dois lados das Maldivas, como eu falei, né? Então, se você pensa assim realmente em planejar uma viagem para as Maldivas, eu acho que é super recomendável que você pense em fazer as duas partes. Eu te garanto que a parte local não vai exigir um grande, né, uma grande parte de dinheiro assim do seu orçamento e vai ser inesquecível. A pousada da Camila é uma opção que eu super recomendo, que é fantástica, tem disponibilidade de alimentação, fica muito próxima a poucos passos da praia. A praia é linda, maravilhosa, com, né, barreira de coral para você ver peixinhos. Todos os dias a gente escolhia um pontinho diferente, assim, muito perto da pousada e ia para lá fazer snorkel e via de tudo. Realmente, essa dica é imperdível. E ela também, a própria Camila, tem várias dicas, né, outras dicas também de atividades para fazer, né? Lá dentro da ilha que ela tem a pousada, tem atividades também, tem centro de mergulho, tem aula de surf, tem possibilidade de passeio de barco para você ver outros bichos que ficam próximos. Ela também tem um contato para você fazer outros tipos de passeio em outras ilhas, até dormir em outras ilhas se precisar. Gente, o céu é o limite. As pessoas procuram só o resort, mas só o resort eu diria que é 30% do passeio. Maldivas vai muito além. E é isso. Acho que se vocês tiverem alguma dúvida, é só mandar a Mari me perguntar ou perguntar para a Camila também. A gente é super acessível e será um prazer, né, tirar dúvida de vocês e ajudar aí para planejar, porque realmente é um sonho. Maldivas é um sonho.
Winston, muito obrigada pela participação e a Camila também, fiquei encantada em conhecer e eu acho que muita gente que está planejando e tem muitas dúvidas sobre o destino, agora vai se animar a realmente tirar o sonho do papel. E venha também, vai ser muito bem recebida. Tá no topo da lista, Maldivas não estava, mas eu sou nas Maldivas. Camila, antes da gente terminar, deixa o seu arroba, suas redes. Ocean Breeze Maldives é o nome da pousada. Eu tenho, né, o Instagram, Facebook, tenho meu site, tudo ao mesmo nome, Ocean Breeze Maldives. Obrigada, Camila. Muito obrigada, Mari. E eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio e das nossas dicas. Participe enviando a sua sugestão, as perguntas e curiosidades. Siga o podcast no Instagram, @podcast.maripelomundo. O nosso podcast de viagem foi idealizado e é realizado pela equipe do blog Mari pelo Mundo e a gente fica feliz de contar com a participação de convidados e amigos. Assine o feed, curta e compartilhe as nossas dicas com os amigos. Conte conosco também sempre que quiser organizar uma viagem. E até a próxima!